Categorias de base, nós queremos... A diretoria de futebol profissional será a diretoria de futebol das categorias de base. Acho que isso está acontecendo hoje na Ponte. Está integrado. Isso era um sonho nosso, das pessoas antigo, de integrar essas duas categorias. Porque o técnico, quando vem, ele não quer jogar categoria de base. Ele não quer mais, né? Ele quer o jogador que ele escolhe, o jogador pronto. Ele não quer ficar apostando lá, porque aí ele perde, a torcida xinga o cara, xinga ele, né? Não vai xingar o cara. Então nenhum técnico gosta de categorias de base. Falam que gostam, mas poucos usam, né? Se a gente nominar aqui uma série de técnicos, nós vamos encontrar alguns que realmente trabalham com categorias de base. Mas são poucos. O que acontece na categoria de base? Ela tinha uma finalidade no passado, sempre Ponte Preta e os nossos adversários mais próximos sempre falaram que aqui era um celeiro de jogadores, né? De jogadores que saíram das categorias de base da Ponte Preta e ascenderam ao mundo. Outros times também tiveram. E por que foi se esvaziando isso? Porque houve mudanças. Mudou lei, mudou comportamento, mudaram os times, mudaram os recursos. Antigamente o menino jogava a troco de uma chuteira. Hoje ele quer celular, carro, laptop e tênis chuteira de R$2.000. Quer dizer, não é mais como antigamente. As coisas mudam. E nós temos que mudar. Então a proposta fundamental é integrar o departamento profissional do departamento amador, e por isso que a gente precisa da gestão sobre o departamento profissional, sobre o técnico, porque ele já virá com algumas condicionantes com relação às categorias de base, com planejamento já definido pela diretoria da Ponte Preta. Ele vai chegar aqui já sabendo o que ele vai ter que fazer entre profissional e categoria de base, e até o que ele vai ter que fazer para colocar os meninos para jogar. Agora, categoria de base da Ponte Preta, como é que ela está hoje, né? Até 2011 eu era gestor do clube. A gente treinava na Plaza do Jardim Aulina. E como é que pode? Como é que você pode fazer uma formação dessa? Morava acho que uns 80 moleques amontoados no estádio. Eram 6 por um quarto, né? Quer dizer, o que acontecia? Se você tem uma terra mal cuidada, não vai sair coisa boa da terra. Então, você tem que ter uma estrutura, uma bela estrutura, para você realmente formar o garoto. E hoje o que está acontecendo? O nível de idade de escolha dos grandes clubes, dos clubes mundiais, está diminuindo. Eles estão pegando garoto de 13 anos já. Eles contratam um garoto de 13 anos. E aqui no Brasil, você só pode assinar contrato com o menino depois dos 16. Antes dos 16, o pai dele dá umas 15 procurações. E aí aparece 18 empresários. Ele dá 15 procurações e aparece 18 empresários. Você não sabe como dar cria. Então a gente não tem como gerir as categorias de base no modelo atual, né? A gente tem que, na verdade, fazer um replanejamento disso. Em 2011 nós não tínhamos dinheiro para dar alimentação, nós estávamos devendo. E a gente fez uma parceria com uma empresa, que foi muito criticada essa parceria. Mas aquele momento e as condições daquela empresa eram o que a gente precisava. A gente tinha um acordo onde ela bancaria parte das categorias de base do custo. Eu gostaria que aqueles críticos que vivem criticando o que nós fizemos em 2011, nos apontassem um clube que fez uma parceria como a Ponte Preta fez. Agora ela só não foi para frente realmente, porque o modelo se exauriu, não havia um comprometimento da diretoria, né? Do nosso presidente não concordava com aquilo, e com o modelo que foi implantado. A empresa também teve suas dificuldades, e aí, sem você estar em casa, casado, coeso, não tinha nem como ajudar. Aí, mas para o momento de 2011, para a escassez de recursos que a gente teve, foi muito boa. Não tem como manter 5 categorias de base. Não tem. Não tem dinheiro.
A turma fala, mas cadê o dinheiro? Né? Não existe recurso. Se não tem recurso para pagar salário em dia, como é que vai ter recurso para gastar o que vocês vão ver nas próximas apresentações? Nós temos que ter cuidado com o dinheiro que a gente tem. Acho importantíssima a categoria de base, mas tem que ser estruturado. Vamos falar um pouco, guardado as proporções, a Alemanha. A Alemanha começou a se reestruturar quando ela perdeu em casa a Copa do Mundo. Houve um planejamento, como dizer assim, caiu a casa. Né? Caiu a casa, perderam a Copa, virou, se organizaram, se planejaram para serem campeões do mundo. Não diria que foi no Brasil. Eu não acredito que falaram, nós vamos ser campeão do mundo no Brasil. Não, nós vamos ser campeão do mundo. Vamos nos planejar para ser campeão do mundo. E começou lá embaixo, nas categorias de base. Profissionalizou, foram campeões nas categorias, muitos foram subindo e chegaram a campeões do mundo. Agora, é unânime no Brasil, eu não vi ninguém dizer que a Alemanha não merecia ser campeã. Por quê? Porque é um time coeso, organizado, planejado. Vieram 3 anos antes ver aonde iam construir o CT. A Ponte Preta vai ter 2 categorias de base, sub-15 e sub-17. Por quê? É unânime nesses 8 anos que eu vivi dentro do clube. Todos os técnicos falam, quando o menino vai a um bom fruto, ou uma boa semente, você já pega ele nos 15, 16 anos, ele já mostra os sinais. O bom olheiro, o bom profissional, já detecta isso. Né? A Ponte tem um celeiro de frango, um celeiro na periferia, nas outras cidades, que são as franquias, que foram muito bem implantadas na Ponte Preta. Né? Eu não estou falando financeiramente, mas foi um canal de recursos que abriu-se para a Ponte Preta. Isso tem que migrar para a Ponte Preta. Nós temos que saber pegar isso e fazer uso e fruto disso. 15, 17 anos, não tem sub-20, sub-11, não tem nada. Sub-11, sub-13, que é bacana, é escolinha. Tem escolinha no Paineiras, a escolinha da Ponte Preta. Então, é aquela escolinha que a Ponte vai cuidar das crianças dela, na escolinha. A Ponte vai buscar recurso, vai buscar talento, no sub-15 e sub-17. Agora com uma puta de uma estrutura, né? Com profissionais adequados, com profissionais ganhando bem, com salário adequado, uma estrutura, com nutricionista, com a necessidade que a categoria, alojamento digno, que o pai venha visitar o menino e se sinta confortável em deixar o menino no clube, porque só pode alojar depois dos 15. Então, tem uma série, dá condições a profissionais, agora 2 categorias. Pode ser que lá no futuro, quando tudo que a gente planejou, deu certo, está em ordem, a gente tenha 20 categorias. Mas, num projeto nosso de 3, 4 anos, ou de 2 gestões, que seria o ideal, seriam 2 gestões de 3 anos, lá no futuro pode ser que tenha sub-20. No começo, jamais. Vamos planejar para 4, 5 anos e vamos executá-lo nesse prazo. Se não, nessa gestão de 3 anos, a Ponte Preta tem uma gestão de 3 anos, eu estou falando sim. Mas eu tenho certeza que se o clube tiver no caminho certo, nós teremos 2 gestões. E tenho certeza que se dando certo o projeto, nossos sucessores encamparão. Eu queria citar um exemplo. Falar um pouco do Barcelona, do técnico, do Pep Guardiola. Por que o Bayern foi buscar o Pep? A diretoria do Bayern falou, não vamos mais chutar a bola para frente desse jeito, que nem rifando bola. Nós vamos jogar desse jeito. E foram buscar o cara que trabalha do jeito que a diretoria quer. Nós queremos um time que jogue desse jeito. Quem é o técnico que faça jogar o time desse jeito? É esse cara. Isso é planejamento. E aí eles sabem que não vai ser no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas está dando certo muito rápido lá. A nossa chapa quer que a Ponte Preta jogue de forma diferente. A Ponte Preta tem que jogar de forma diferente. A Ponte Preta não pode ter os melhores jogadores. A Ponte Preta não pode ter os melhores centroavantes. A Ponte Preta não pode pagar salários de 300 mil reais por mês. E ela não
pode jogar igual, joga um time que tem um plantel com essa magnitude de salário. Nós temos que saber o nosso tamanho. E como é que a gente se defende disso? Nós temos uma forma de jogar. Se um pode chamar de retranca, o outro de 18 volantes, de 12 volantes, não interessa. Existe um planejamento e uma forma de se jogar para alcançar os objetivos. Você tem que saber o seu tamanho, né? Então, como é que o Brasil entrou para jogar com a Alemanha? Eu estou citando isso porque são coisas que estão na mente da gente. Tem outras coisas no passado que lembrariam bem. Como que a Ponte entrou para jogar com o Santos na Vila Belmiro, né? Como é que o Vadão fez aquilo conosco, né? Então, é isso. O clube tem que decidir o seu destino. Não pode uma pessoa definir o que vai fazer. O clube tem que ter planejamento, tem que ter organização e quem trabalha lá tem que saber o que tem que fazer. Se não concordar, procura outro lugar, cara. Entendeu? Tem 220 clubes no Brasil. Procura outro lugar, não fica enchendo o saco. Então, o que acontece? Nós temos um planejamento, nós temos uma definição e é isso que eu estou passando para vocês, né? Quem vai decidir os destinos da Ponte Preta tem que ser os pontepretanos, tem que ser gente como nós, que ficamos aqui e que assumimos as responsabilidades.